falar um pouquinho sobre o estágio atual da contribuição do diagnóstico por imagem em oncologia. A abordagem do paciente oncológico ela é sempre uma abordagem multidisciplinar. O oncologista, em geral, é o que coordena essas ações, é o que está em contato direto com o paciente, mas vários profissionais médicos e não médicos estão envolvidos no suporte ao paciente oncológico. Então, vai desde o pessoal psicólogo, desde o pessoal assistente social, passa pelo médico oncologista, passando pelo imaginologista ou pelo radiologista, que vai ter um papel também importante aí. E é nessa área que vai se centrar o tema da nossa palestra. Então, o uso do diagnóstico por imagem em oncologia pode ser em várias etapas durante o tratamento do paciente, tá? Então, pode ser para confirmação diagnóstica, pode ser para estadiar, uma vez que você já confirmou que tem a lesão, eu quero saber a extensão da lesão. Então, não me interessa apenas se existe ou não lesão, mas até onde ela está indo, onde ela está acometendo, que isso é fundamental no planejamento terapêutico. Hoje, alguns métodos de imagem têm algumas características que são prognósticas. Então, ao avaliar o paciente, ao avaliar a lesão, a gente não está só apenas dizendo tem ou não tem lesão, ou até onde vai a lesão, mas também estabelecendo alguns parâmetros que podem dar alguma informação sobre como aquele tumor pode evoluir. E segmento de pacientes. Então, isso é fundamental. Algumas vezes você trata, você tem que avaliar se o tratamento foi efetivo ou não. Muitas vezes esses parâmetros podem ser bioquímicos, parâmetros sanguíneos, e outras vezes são parâmetros de imagem. Segmento do paciente oncológico, principalmente quando há suspeita de recaída, de recidiva, de lesão. Então, são várias frentes onde o diagnóstico de imagem pode contribuir no paciente oncológico. Aqui, só para lembrar que desde o tempo do Röntgen, mais de 100 anos atrás, o diagnóstico por imagem, de início, a radiologia, ela se baseava em parâmetros morfológicos, ou seja, para definir se há lesão ou não, considerava-se tamanho do órgão, se ele estava diminuído ou aumentado, forma do órgão, que às vezes antes de alterar o tamanho, alterava-se a morfologia ou a conformação anatômica habitual de um órgão. Então, sempre existiu o diagnóstico radiológico, era basicamente um diagnóstico de alteração de forma, de tamanho, de contornos. Tá? Isso desde o raio-x, passando pela tomografia. Essa é uma das primeiras imagens tomográficas feitas pelo Hounsfield, Geoffrey Hounsfield, foi o inventor da tomografia na década de 70. E até chegando nos métodos mais modernos, sempre houve uma preocupação em definir, aqui tem uma lesão, isso aqui é diferente do parênquima normal, tá? O próximo, e isso continua nos métodos atuais. Aqui é um paciente com suspeita de neoplasia de próstata, essa é uma imagem da próstata, um corte transversal axial, aqui tem uma lesão. Para ter certeza que tem lesão, hoje a gente dispõe de outras características que a gente não só avalia forma, tamanho, mas avalia também características funcionais do tecido normal e do tecido neoplasto, tentando fazer essa diferenciação. Então, o que eu quero dizer é que hoje, diagnóstico por imagem também envolve métodos funcionais, avaliação funcional de órgãos. Tá? Então, isso é uma poderosa ferramenta, porque auxilia muito em todos aqueles 4 níveis, tá? Diagnóstico, estadiamento, avaliação prognóstica e avaliação de segmento. Então, o método de imagem, ou a imagem do paciente oncológico, a sua função principal ainda continua sendo o diagnóstico, tá? Então, hoje, entende-se, durante a realização de um exame de imagem, a gente não está fazendo só ou tentando ver apenas uma imagem, a gente faz vários testes diagnósticos dentro do mesmo procedimento. Tá? Isso é conhecido como o exame multiparamétrico. Então, para fazer o diagnóstico, hoje a gente avalia características morfológicas, mas também avalia características funcionais. Então, o professor Jorge comentou alguma coisa a respeito disso no intestino delgado, mostrando, por exemplo, que o padrão de sinal pode lhe informar se a doença está numa fase inflamatória ativa, ou seja, ela está numa fase estenótica, numa fase mais avançada. Para fazer a avaliação funcional, a gente utiliza técnicas quantitativas. Que são técnicas quantitativas? Ou seja, você tem parâmetros mensuráveis. Tá?
Então, esses parâmetros tiram um pouco do caráter subjetivo que sempre existiu no diagnóstico por imagem na radiologia. Ou seja, nós temos alguma coisa que eu posso medir, alguém na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos pode medir, e essas coisas são comparáveis. Tá? Não é mais a opinião do radiologista, eu olho, eu acho que tem lesão aqui, outro, eu acho que não tem lesão. É claro que várias vezes existem dúvidas, tá? Mas essa abordagem multiparamétrica permite a gente fazer essas mudanças. Tá? Só um exemplo, tá? Aqui é um paciente, o mesmo paciente com suspeita de câncer de próstata. Então aqui nós olhamos a utilização do equipamento de ressonância magnética, aqui está a próstata lá dentro da pelve. Então, essa é a próstata, essa imagem escura aqui é a bobina que é passada no reto para poder fazer essa imagem, ela é insuflada com um líquido que fica escuro. Então a gente identifica primeiro a alteração da morfologia da glândula com a presença dessa área escura. Quando a gente faz a injeção do contraste, a gente percebe que essa área vermelha é a área que mais capta contraste, indicando que aí está ocorrendo uma proliferação vascular, uma neoangiogênese. A gente pode avaliar ao longo do tempo como que é o comportamento do fluxo sanguíneo na lesão através da medida da intensidade do sinal que altera com o fluxo do meio de contraste. E a gente tem um outro parâmetro que é chamado de difusão. Tá? Então aqui é o contraste dinâmico, tá? E um outro parâmetro que é difusão, que a gente vai mostrar o que é. Então são todas técnicas recentes que ajudam a você ter um diagnóstico mais específico, e não só um diagnóstico mais específico, mas também ajudam a caracterizar melhor a agressividade de lesões. Aqui é um outro exemplo, a mesma coisa de exemplo de teste multiparamétrico. Isso aqui é um exame de ressonância magnética de mamas. Aqui são a fase pré-contraste, uma imagem ponderada em T2, e aqui as imagens pós-contraste. Então a gente identifica o realce do parênquima, isso aqui é o tecido fibroglandular que é escuro aqui dentro da mama. Aqui ele fica brilhante pelo contraste, e você identifica uma lesão, tá? Aqui posterior. E aqui essa lesão com intenso realce, o mapa de cores, quanto mais vermelho indica o grau de realce pelo contraste, e o grau de realce pelo contraste está relacionado à quantidade de vasos presentes naquela lesão. Então todos esses parâmetros, morfologia da lesão, tamanho da lesão e quantidade de vascularização são avaliados não só para ter um diagnóstico mais específico, de maior certeza, mas também para você ter características dessa lesão, características biológicas indiretas. Então a gente está falando que os métodos de imagem são utilizados como parâmetros indiretos, tá? Marcadores indiretos do comportamento biológico de certos tumores. Tá? Então aqui é só a curva ao longo do tempo. Tumores malignos têm essa característica, eles realçam muito rápido e depois, quer dizer, o fluxo sanguíneo é intenso, mas devido a numerosas comunicações arteriovenosas dentro dos tumores, o contraste é retirado rapidamente. Então isso é sempre característica de tumor maligno, elevação do sinal e depois rápida depuração do meio de contraste. Os métodos quantitativos podem ser utilizados tanto em tomografia quanto em ressonância, mas eles são muito mais, em maior número e muito mais disponíveis em ressonância magnética. Tá? Além do que a tomografia tem algumas limitações já clássicas, que é o uso, ela é dependente do meio de contraste, tá? Fica muito dependendo da gente utilizar meio de contraste, alguns pacientes têm restrição a isso, e a dose de radiação, a quantidade de radiação a ser empregada em exames. Então, as principais técnicas sempre são relacionadas à ressonância magnética. Aqui só para citar, a gente não vai entrar em detalhes dessas técnicas, mas mostrar quais são e as principais utilizadas em oncologia e quais os objetivos dessas técnicas. Então, a perfusão a gente já mostrou, essa capacidade de mostrar quanto tem de vaso dentro daquele tumor, quanto de neoangiogênese teve no tumor. A difusão está relacionada à celularidade, a espectroscopia está relacionada à composição bioquímica do tumor, e outras técnicas como transferência de magnetização e BOLD, elas têm muito menor aplicação em oncologia, a gente vai falar alguma coisa dessas duas. Então, como que eu consigo determinar a perfusão do tumor? Eu faço uma curva, tá? Obtendo várias imagens ao longo do tempo, e aí eu estudo a passagem do meio de contraste
por aquele tumor ao longo do tempo. Então, na verdade, eu estou vendo o contraste está simulando o que acontece com o fluxo sanguíneo dentro daquela lesão. Tá? Então, as lesões mais agressivas precisam de vascularização, fazem neoangiogênese, e isso é detectado com essa técnica. Tá? Essa técnica tem outras aplicações, por exemplo, no sistema nervoso central, para identificar as áreas de isquemia, tá? Mas basicamente nos outros órgãos é para a gente avaliar a quantidade de neovascularização. Tá? Então isso tem muita correlação com a agressividade tumoral. Depois que você obtém uma série de imagens ao longo do tempo, mostrando como que foi a alteração provocada pelo meio de contraste passando dentro daquela lesão, você pode fazer um estudo semi-quantitativo, que foi o que eu mostrei na próstata, tá? Que você tem uma elevação rápida do sinal dentro do tumor pelo meio de contraste, e depois o meio de contraste vai sendo progressivamente lavado, depurado, saindo do tumor. Então, esse processo do meio de contraste sair do tumor é muito mais acelerado dentro de lesões neoplásicas quando comparado com os tecidos benignos. E outra possibilidade é você fazer avaliações mais complexas que podem calcular, a partir da variação do sinal, quanto que existe de contraste ou quanto que existe de tumor, de vasos tumorais, e qual que é o caminho do meio de contraste, se ele permanece intracelular ou no interstício. Então tudo isso me dá parâmetros morfodinâmicos que são bastante importantes na caracterização de tecidos e de tumores. Tá? Então, basicamente, gostaria de salientar que quando você estuda perfusão, você está estudando indiretamente vascularização, e se a gente está estudando um paciente oncológico, a gente está falando de neoangiogênese. Um outro método quantitativo chama difusão. A difusão é aquele mesmo fenômeno que a gente estuda no nível médio, tá? No nível secundário, que é o movimento browniano das moléculas de água dentro de um tecido. O método de imagem, no caso a ressonância, ele faz uma avaliação só parcial, porque você não consegue avaliar o movimento em todos os planos. Então ele escolhe alguns planos, e esses planos específicos estimam o que está acontecendo em todo o espaço, tridimensionalmente. Tá? O parâmetro a ser utilizado é o coeficiente de difusão aparente, e o aparente se deve ao fato que a gente mede em alguns planos específicos e não em todos os planos imagináveis no espaço. Então aqui só para mostrar, isso é o que acontece dentro de um tumor. Imaginemos aqui um tumor com poucas células, então essas células são em amarelo aqui, e as moléculas de água aqui em vermelho. Tá? Então as moléculas de água, quando tem poucas células, se difundem rapidamente. Então o movimento é mais livre e muito mais intenso. Quando você tem tumores com grande celularidade, aumenta o número de células, o que acontece é que esse movimento da água é restrito. Então, como consequência, você pode detectar isso no método de imagem. Então o método de imagem é capaz de mostrar que quando você tem uma difusão reduzida, você tem aumento de celularidade. Tá? Então isso é um parâmetro indireto de que dentro daquele tumor existe muita proliferação celular, tá? E provavelmente isso está relacionado com uma maior agressividade tumoral, com um comportamento biológico distinto. Tá? Aqui só para mostrar, essa difusão é utilizada como nos métodos diagnósticos, como uma das ferramentas diagnósticas. Então essa aqui são várias metástases hepáticas. A gente tem dificuldade de identificar essas metástases nas ponderações em T2, nas imagens em T2. A gente só identifica essas imagens, algumas delas, essas metástases, apenas aqui na coluna da direita, que são as imagens em T1 pós-contraste. Porém, se eu não puder injetar o meio de contraste, a difusão me mostra essas lesões, porque tudo que aparece aqui como brilhante são áreas em que está restringida a difusão, ou seja, são áreas de maior celularidade quando comparado com o resto do parênquima hepático. Então é dessa maneira que a gente também utiliza essa ferramenta ou esse método como no diagnóstico. Tá? A espectroscopia, na verdade, é de onde surgiu a ressonância. Ressonância magnética nem sempre foi um método de imagem. O princípio da ressonância magnética era conhecido desde o século passado, e ressonância magnética ainda é um método de análise química. Tá? Pode ser em química orgânica ou em química inorgânica. Tá? Então a espectroscopia
análise da composição química de tecidos. Quando a gente usa espectroscopia na ressonância, nós apenas estamos fazendo o que ela sempre fez, com o diferencial que aqui eu quero analisar a composição química dentro de uma região anatômica específica. Então, o método de imagem serve para localizar onde eu quero estudar e com um motivo específico. Eu vou estudar essa área porque estou suspeitando que essa é uma área tumoral ou não. Então, na verdade, a espectroscopia é uma volta da ressonância às suas origens, é um método bem mais elaborado e complicado que os outros dois anteriores que eu mostrei, tá? De difícil execução, porém, dá informações valiosas a respeito do metabolismo celular e tecidual de um tecido normal, de um tecido qualquer, ou de tumores, que os outros métodos não dão. Então, é bastante utilizado, principalmente em oncologia, tá? Aqui mostrando que, de acordo com onde existe a frequência, tá? Isso aqui é a frequência em hertz, medida de cada, no espectro da ressonância de cada componente bioquímico. De acordo com essa frequência, nós conseguimos definir qual que é o componente químico que está lá dentro. Então, a partir desse marcador de frequência, quanto maior a área aqui dessa curva, a área sobre a curva, me dá a concentração daquele metabólito dentro daquele tecido. Nós podemos utilizar para tentar descobrir do que o tecido é feito, qual metabólito está naquele tecido, nós podemos utilizar o hidrogênio, o fósforo, o sódio ou o isótopo 13 do carbono, tá? Não serve o isótopo 12. Tá? Então, a espectroscopia é utilizada para detecção na oncologia, para localização e estadiamento de lesões. Aqui só para mostrar de novo, desculpa, mas é a parte que eu mais faço, né? É a parte, aqui um tumor de próstata, e a gente quer ter uma ideia se esse tumor é mais ou menos agressivo, tá? Você faz uma aquisição de imagem de espectroscopia dentro desse quadrado maior, eu vou ter informações em todos os pontos, e aqui eu coloco uma área, uma amostra, volume nessa área, e ela vai me dar a composição, e a partir daí eu sei se os metabólitos que estão alterados indicam tumor de maior ou menor agressividade. Tá? Então, quando eu falo em espectroscopia, eu falo em composição química e análise metabólica, ou metabolismo celular. Outros dois métodos quantitativos, a transferência de magnetização e o BOLD, que é uma técnica que é dependente da oxigenação tecidual, ou do nível de oxigenação sanguíneo, eles têm aplicações em outras áreas, transferência de magnetização, principalmente epilepsia, esclerose múltipla, neurologia, e o BOLD em testes funcionais cerebrais e epilepsia. Tá? A gente não vai entrar muito em detalhes, mas basicamente quando eu falo em transferência de magnetização, eu consigo detectar lesões estruturais antes que elas sejam aparentes nas imagens. Por exemplo, na esclerose múltipla, antes de você perceber a formação das placas de esclerose múltipla, as lesões inflamatórias, eu consigo, através dessa técnica quantitativa, determinar que já há lesão, e às vezes lesão muito importante. E o BOLD é sinônimo de oxigenação tecidual. Então, para cada técnica quantitativa, ela é um marcador de alguma característica bioquímica, de alguma característica biológica, não só de tumores, mas também de outros tecidos. Tá? E aí, a gente tem uma noção muito clara que os métodos de imagem estão num processo de evolução e a nossa especialidade está em constante mudança. Por exemplo, esse é um padrão clássico de um carcinoma hepatocelular. Aqui ele é discretamente percebido em T1, pré-contraste, ele se realça intensamente e depois ele lava. Tá? Então, isso aqui eu trago para mostrar que as coisas mudaram tanto em 20 anos, nos últimos 20 anos em relação à imagem, que depois de se estabelecer parâmetros muito bem definidos por imagem, tá? É aceito para os pacientes que têm hepatopatia crônica ou cirrose, os métodos de imagem têm valor diagnóstico, valor histológico. Tá? Então, se você tem uma lesão que se comporta muito tipicamente como um carcinoma hepatocelular, tá? Um tumor epitelial hepático, você não necessita de biópsia, desde que o paciente tenha a doença crônica hepática. Tá? Isso é aceito pelas câmaras técnicas que programam transplantes hepáticos, como critério diagnóstico. Tá? Por que isso? Porque toda a metodologia
da caracterização das lesões por imagens já atingiu uma maturidade suficiente para que você possa ter uma reprodutibilidade, tá, que permita você fazer um diagnóstico confiável usando os mesmos parâmetros, seja aqui em qualquer outro lugar do mundo. Recentemente, para ajudar a avaliação do paciente oncológico, nós temos os métodos híbridos. O que a gente chama de métodos híbridos? São métodos que combinam avaliação morfológica e funcional. Bom, mas se não faz isso na imagem, a gente faz, mas técnicas como a ressonância ainda são conhecidas como técnicas mais morfológicas e funcional. Quando a gente chama de métodos híbridos, normalmente a gente está se referindo a um método anatômico, que pode ser a tomografia ou a ressonância, junto com o método de medicina nuclear. Tá? Então, os primeiros foram a tomografia por emissão de positron e o PET, que depois se acoplou ao CT, o PET-CT, e o SPECT-CT, tá? Na verdade o SPECT. Mais recentemente, nós temos a combinação da tomografia por emissão de positron, o PET, com a ressonância magnética. Então, esses métodos utilizam radiofármacos, no caso a glicose marcada, que vai ser captada por tecidos normais ou tecidos alterados, no caso da oncologia, os tecidos neoplásicos, e aí você vai poder estudar características desses tumores com a combinação desses dois métodos. Tá? Então, no caso, tanto o CT como a ressonância, eles entram para dar o componente anatômico, o componente morfológico. Tá? A avaliação funcional ficaria a cargo da medicina nuclear. Tá? Então, por exemplo, você pode ter fusão de imagens, CT mais o PET. Então, você tem uma lesão aqui na região da orofaringe. Você tem o PET, a imagem de corpo inteiro. Então, você sempre faz a imagem de corpo inteiro. Aí você combina a imagem da tomografia com a imagem do PET. Tá? E aí você vê a imagem anatômica com uma área de hipermetabolismo. Uma área onde existe um metabolismo acelerado na detecção de um tumor. Então, isso é feito, no caso aqui, para ver esse tumor, mas sempre esses exames varrem todo o corpo. Então, no fim das contas, você tem uma imagem de corpo inteiro, você tem a imagem do PET, a imagem da tomografia, e o computador faz a sobreposição das imagens, a fusão das imagens, e aí você tem o método híbrido, o PET-CT ou a PET-ressonância. Tá? Bom, aqui um outro exemplo, você tem um teste de CT que você não consegue identificar nenhum critério de patologia, porque lembrar que aqui a gente só tem critério de forma, tamanho, volume, tá? Daí você faz o SPECT, tem uma alteração em linfonodal nessa região, e quando você tem a fusão de imagem, você sabe que esses linfonodos, apesar de terem tamanhos normais, eles já estão acometidos por células neoplásicas, e isso vai te ajudar na programação de radioterapia, por exemplo, onde você vai fazer a radioterapia direcionada na localização, aqui no caso da próstata e no caso da região linfonodal acometida. Tá? Então, os métodos funcionais em oncologia, tá, têm indicações desde o estadiamento até o diagnóstico e depois segmento. No estadiamento inicial, o nível metabólico se correlaciona com a agressividade tumoral e para segmento de pacientes. Então, para você determinar se existe lesão residual, por exemplo, em pacientes que têm tratamento para linfoma, em relação aos linfonodos, para você definir se uma alteração é cicatricial ou é uma recidiva. Lembrar que esses métodos têm importantes limitações. Por exemplo, tanto o PET, ressonância como o PET-CT, para lesões menores que 1 centímetro em órgãos parenquimatosos, como pulmão e fígado, eles podem simplesmente não captar. Às vezes você vê o nódulo tanto no CT quanto na ressonância e você não consegue identificar o hipermetabolismo. Tá? Então, eles têm algumas limitações. Em relação ao estadiamento, o estadiamento é fundamental porque ele é essencial para planejar a abordagem terapêutica, ele é útil para fins prognósticos e poucos sítios primários não requerem imagem no estadiamento primário. Então, por exemplo, esse diagnóstico, um paciente que tem um neo de reto próximo à borda anal, facilmente palpável pelo toque, já tinha biópsia, mas por que o método de imagem? Porque o método de imagem mostra a avaliação da musculatura do assoalho pélvico acometido pelo tumor. Tá? Então, existe um acometimento aí pelo tumor, e isso muda a programação terapêutica e muda o prognóstico. Tá? Então, os métodos de imagem
tem importantes informações prognósticas e isso são utilizados. Então, alguns métodos funcionais têm sido procurados hoje para funcionar como marcadores biológicos. O que é marcador? É um parâmetro indireto se aquele tumor é agressivo ou não. O mais pesquisado nesse sentido é a técnica de difusão e o parâmetro seria o coeficiente de difusão aparente. Então, isso aqui é para mostrar, por exemplo, que muita gente pesado, o National Cancer Institute tem promovido seminários e promovido pesquisa, estimulado a pesquisa, para tentar definir características da difusão como marcador bioquímico, marcador tumoral não invasivo. Então, existe muita pesquisa nesse sentido, e em algumas áreas é bem rotina. Esse aqui é um outro tumor de mama, com um tumor extenso, muito avançado, localmente avançado na mama direita, começa a fazer a quimioterapia, aí você tem a medida do ADC, da difusão pré-quimioterapia e após o segundo ciclo. Normalmente você espera que mesmo sem o tumor ter reduzido o tamanho, você tenha a mobilidade celular da difusão melhorado, porque se você está matando célula tumoral, você tem uma difusão mais facilitada, e se isso ocorrer, você vai ter um aumento no ADC. Então, se o ADC aumentou, isso significa que essa quimioterapia está sendo efetiva, tá? Então, continua a quimioterapia, e esse é o resultado pós-quimioterapia, tá? Então, existem esses marcadores já em uso, disponíveis clinicamente. Isso pode ser feito, por exemplo, aqui no NEL de reto, tá? Segmento de NEL de reto, e aqui para gliomas cerebrais, tá? E por último, o segmento, tá? O uso de diagnóstico por imagem em segmento de pacientes. Então isso é muito importante, porque às vezes você quer ter uma definição a respeito se o tratamento está efetivo ou não, e principalmente se o paciente continua livre da doença ou ele teve recaída. Então a avaliação da resposta terapêutica sempre foi muito complicada, porque ela sempre foi muito subjetiva, e hoje já existem vários critérios de avaliação de resposta, entre eles o RECIST, os critérios da OMS, critério de Choi, que é específico para uma neoplasia, e o M-RECIST, por exemplo, que é específico para o fígado. Além disso, a gente tem os pacientes em segmento, pacientes oncológicos, tem que estar com vigilância para saber se ele continua livre da doença ou não. Então, alguns exemplos rapidamente. Aqui um carcinoma hepatocelular, uma lesão hipervascular aqui no fígado, tá, na ressonância magnética, pós-tratamento por quimioembolização. Se você usar o critério do RECIST, que mede apenas o maior eixo da lesão, você chegaria à conclusão que essa doença não mudou nada, tá? Só que, na verdade, não existe mais nenhum realce dentro da lesão. As duas imagens só são pós-contraste. Então, e existem já parâmetros estabelecidos para avaliar esse tipo de tratamento, que não visa ressecar o tumor, mas matar o tumor in loco. Então, o que aconteceu aqui, se usar o critério de RECIST, a doença é estável, mas o M-RECIST mostra que isso aqui é uma resposta completa ou doença em regressão. Aqui um outro exemplo, a mesma coisa de uma meta de um tumor de colo retal no fígado. Aparentemente o tumor tem o mesmo tamanho, só que essa doença está em progressão. Se a gente realizar a perfusão por CT, essa é uma imagem de artigo, porque nós não fazemos perfusão por CT, damos preferência à ressonância. As áreas com maior tom de verde e amarelo são as áreas mais perfundidas, então compare a periferia do tumor aqui e aqui, nitidamente é uma doença em progressão. E por último, só para exemplificar o valor da espectroscopia, esse é um paciente com neoplasia de próstata, estadio clínico T3, ou seja, a neoplasia já era localmente avançada, invadia vesículas seminais e o feixe vasculonervoso ao redor da próstata, com recidiva bioquímica, tá? Suspeita de recidiva local. O problema da imagem a imagem pós-radioterapia, ela tira completamente qualquer parâmetro, a gente fica uma imagem cinza, nós não temos definição do que é normal, do que é patológico, e nessas situações precisa de um adicional, tá? De um outro método que lhe ajude. No caso aqui, tá? A espectroscopia mostra metabolismo de células atróficas, ou seja, praticamente não existe nenhum pico importante, exceto nessa área. Então, essa área aqui é justamente essa área de atrofia generalizada, exceto nessa área onde a gente tem os marcadores da neoplasia prostática, que é o aumento da colina.
Então, mostrando que o método pode te ajudar a falar, aqui tem recidiva, o câncer recidivou nesse local. Aqui é só um resumo de acordo com o local, o objetivo, se você quer avaliar o grau do tumor, a extensão, se tem recidiva ou não, e a técnica que normalmente você utiliza, a técnica funcional que você utiliza nesse sentido. Então, só para concluir, os métodos de imagem mudaram bastante, a sua aplicação em oncologia se expandiu e está cada vez mais específica. A gente observa um aumento da indicação, antes a gente fazia para diagnóstico e estadiamento, hoje a gente faz para diagnóstico, estadiamento, avaliação prognóstica e segmento de pacientes, então é nítido a mudança no perfil, não é só mais uma ferramenta diagnóstica. Esse novo espectro requer uma interação próxima com a equipe oncológica, daí isso reforça o caráter multidisciplinar de uma abordagem do paciente oncológico. Acho que era o final, muito obrigado pela atenção, hein?